que bom ter você aqui de novo. Bom, eu não poderia deixar de vir compartilhar com você uma porção dessa palavra maravilhosa que tem norteado a nossa vida. Nesse momento, eu quero compartilhar com você a respeito da importância. Qual a importância de ter clareza no propósito, no chamado e em tudo aquilo que você for fazer na tua vida? Qual a importância da clareza? Qual a importância de termos clareza diante das situações difíceis, diante dos desafios e diante também, da execução dos nossos propósitos, dos nossos chamados, dos nossos projetos, da condução da nossa vida e de tudo aquilo que nos cerca. Qual a importância de termos clareza para tudo isso? E para basearmos essa nossa palavra, eu gostaria de deixar para vocês a história de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. O livro de Neemias vem descrevendo toda a história, toda a importância e todo o ensinamento que nós queremos deixar nesse momento. A Bíblia diz que Neemias, ele era copeiro do rei, estava ali servindo o rei constantemente. O rei conhecia bem o seu servo, porque tinha intimidade com ele, lidava com ele por muito tempo, Então o rei já o conhecia. E a Bíblia diz que Neemias estava lá servindo no palácio e de repente chegou a ele a notícia de que a cidade dos seus pais se encontrava destruída. Sim, Jerusalém se encontrava destruída, com seus muros derribados, com as suas portas todas arrancadas. Jerusalém estava um caos e os seus irmãos se encontravam em tremenda miséria. A Bíblia nos relata que Neemias, ele quando ficou sabendo da situação, do histórico da cidade dos seus pais, da situação a qual os seus irmãos se encontravam, a Bíblia diz que Neemias, ele se abateu. Quando Neemias, ele ficou sabendo da notícia, eu consigo extrair 5 coisas interessantes que aconteceram com Neemias e acontece conosco também diante das notícias contrárias. O que Neemias fez? Quando Neemias ficou sabendo de todo aquele histórico negativo, Neemias, a Bíblia diz que Neemias se assentou. Diante da notícia difícil, Neemias, ele se assentou. O choque que as notícias, os impactos, que a notícia negativa, ela nos causa. Primeira coisa, nós nos assentamos. Neemias se assentou. Neemias também chorou diante da situação. Quem não chora diante de uma situação difícil? Quem não chora diante de um diagnóstico difícil, diante de uma situação devastadora, diante de algo diante de uma frustração, Quem não chora diante de uma frustração, Neemias ali, ele se assentou, Neemias chorou, Neemias também lamentou, mas Neemias não somente fez isso. A Bíblia diz que Neemias se levantou, Neemias também jejuou e Neemias também orou. E nesse momento eu quero te dizer uma coisa, que assim como sucedeu com Neemias, sucede conosco hoje. No entanto, é normal se assentarmos, é normal chorarmos, é normal lamentarmos, mas não é normal ficarmos prostrados. O que é normal é nos levantarmos, jejuarmos, orarmos, buscarmos solução. E por que estou falando sobre isso? Para tratarmos a respeito de termos clareza. A importância da clareza nessas horas adversas, A clareza, ela faz com que você venha se levantar. A clareza, ela faz com que você venha buscar soluções. A clareza faz com que você venha tomar decisões claras, decisões concretas, Tomar decisões certas. E diante das pessoas certas, a clareza te leva a entender o que você precisa para resolver os problemas. A clareza te leva a enxergar as ferramentas que se apresentam diante de você. A clareza te leva, te impulsiona a ser exato na hora de buscar as soluções que você precisa. Então, é por isso que eu quero tratar a respeito da clareza. A clareza,
o propósito e o preparo. Precisamos ter clareza, precisamos saber qual é o propósito, precisamos identificar qual é o problema, quais são as situações, quais são as soluções. Precisamos estar preparados, né? O preparo é muito importante nessas horas. E é interessante que Neemias, diante de tudo isso, logo depois dele praticar, né, essas 5 coisas que nós falamos, a Bíblia diz que Neemias, o rei, vendo tudo aquilo, vendo que Neemias se encontrava com o semblante abatido, o rei pergunta, né, Neemias, o que está acontecendo com você? O que te sucede nesta hora? E a Bíblia diz que Neemias, ele orou ao Senhor. Quando o rei perguntou a ele, Neemias, no seu versículo 4, o rei disse assim, olha, o que você me pedes agora, Neemias? O que você precisa, Neemias? O que está acontecendo com você, Neemias? Naquela hora, Neemias orou ao Senhor. Por quê? Porque Neemias precisava agora, diante da situação a qual a solução estava diante dele, né? O rei agora estava perguntando para ele, Neemias, o que está acontecendo? O que você precisa? E ele precisava de uma resposta exata. E a Bíblia diz que Neemias orou ao Deus dos céus. Neemias, logo depois de ter jejuado, logo depois de ter orado, o rei ali percebe a situação, o rei pergunta, Neemias ora novamente para ter ali uma resposta exata para entregar para o rei. E a Bíblia diz que Neemias, ele falou, olha, se é do agrado do rei, se o teu servo tem achado graça na tua presença, permita que eu vá ajudar. Permita que eu vá ali, né, ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai para edificar. E é interessante que eu quero destacar a importância da clareza, do propósito, do preparo, né, para você viver os seus dias, para você viver o chamado, para você resolver os seus problemas, para você tomar decisões sábias. Eu quero destacar algumas coisas importantes, né? Qual seria a importância de ter clareza? Qual seria a importância de ter clareza no propósito, no chamado e em todas as áreas da nossa vida? Neemias capítulo 2, versículo 6 mostra isso. O rei pergunta a Neemias e Neemias ele tem clareza. Tem clareza para responder de forma clara, de forma exata o que ele precisava. E é interessante que Neemias, ele sabia onde queria ir. Quando o rei pergunta, ele sabia, ele tinha uma resposta, ele sabia, eu preciso ir à cidade de Judá. Para que, Neemias, que você quer ir na cidade de Judá? Eu tenho um propósito. Qual é o propósito, Neemias? O propósito é reedificar a cidade. Neemias tinha a resposta exata. O rei pergunta a ele, Neemias, quanto tempo você vai ficar lá? Quanto tempo você precisa? Em quanto tempo você volta? Neemias, ele não ficou perdido nas respostas. Neemias teve resposta exata. Em 52 dias ele concluiu ali aquele projeto, porque Deus foi com ele, mesmo em meio a toda a oposição, mesmo em meio a todas as adversidades, mesmo em meio a tudo que sucedeu ali no livro de Neemias, contra a reedificação da cidade. Neemias, ele sabia, né, o que ele queria, para que ele foi, por que ele estava ali, e Neemias seguiu firme no foco. Interessante é que Neemias também ele sabia o que ele precisava, né? Tanto é que aqui no seu versículo 8, quando o rei perguntou quanto durará a tua viagem e quando você voltará, aí no versículo 7 diz assim, ó, e disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até eu chegar a Judá. Ele já tinha clareza, olha, eu preciso de cartas. Quando a solução se apresentou diante de Neemias, ele tinha clareza do que ele precisava. Ele sabia, olha, eu preciso de cartas
para que eu entregue aos governadores que estão além do rio, para que eles possam me dar passagem, para que eu chegue a ajudar. Neemias tinha clareza do que ele precisava, mesmo em meio à crise. A crise estava ali. Neemias orou ao Senhor. Neemias chorou, lamentou. Neemias se assentou. Neemias jejuou, se levantou, se apresentou diante do rei. A solução se apresentou diante dele. O rei deu a ele condição de ir, e quando o rei pergunta, ele tem respostas exatas. Ele sabia o que ele precisava. E nessa hora, você precisa ter clareza. O que você precisa? Você precisa saber, olha, eu preciso disso. Eu preciso disso para fazer aquilo. Em quanto tempo eu preciso para resolver aquilo outro? Nós precisamos ser objetivos em nossas orações. Nós precisamos ser bem objetivos e bem claros na hora da crise, né? Até mesmo para se apresentar diante do Senhor, como também para se apresentar diante as situações, as soluções também que se apresentam a nós, porque muitas das vezes perdemos oportunidade, porque na hora clamamos, pedimos ao Senhor, e quando Deus envia a solução, quando Deus envia aquela porta que se abre, aquela solução para você administrar e resolver o problema, você não tem clareza. E por não ter clareza, você fica prostrado, não resolve e ainda fica lamentando como se Deus não tivesse ouvido a sua oração, como se Deus não tivesse respostas para você, sendo que Deus já está dando apontamento, Deus já está dando a resposta, mas a falta da tua clareza faz com que você não discirna o que está vindo da parte do Senhor para você. E é interessante também que Neemias, ele sabia o que ele precisava de cartas. Para quem? Para entregar aos governadores. Por quê? Para quem? Por onde? Para que tudo isso, né? Neemias, ele precisava de quê? Ele precisava entrar em Judá. E uma coisa interessante, o Neemias ele tinha clareza também dos desafios, né? O versículo 8 diz assim, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeiras para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa, para que eu possa ficar. Neemias, ele já sabia, olha, eu preciso também de cartas, né, para que possa me ser concedidos materiais, para que eu possa chegar lá em Judá, né, reconstruir, ter as estacas para reconstrução, para ter as portas, né, das cidades refeitas e também para que eu possa construir um local, um abrigo para que eu possa ficar. Então Neemias, ele tinha clareza do que ele precisava. Neemias sabia o que ele precisava, por isso Neemias foi bem sucedido naquela empreitada, né? Neemias, ele não somente foi estrategista, teve a sabedoria, teve o entendimento diante da crise. Neemias, ele tomou decisões sábias, decisões corretas, decisões com clareza, bem direcionada. Deus trabalhou com Neemias e Neemias trabalhou com o Senhor, porque Neemias teve clareza. Muitas das vezes Deus, ele está trabalhando conosco, mas nós não temos clareza, e aí nós não estamos trabalhando com Deus. E aí ficamos, Deus está trabalhando e a gente está sem entender nada, perdidinho, e Deus está falando, tenha clareza. Apresente as suas demandas, se posicione, mostre o que você precisa, como você vai ter respostas, aliás, como você vai administrar bem as respostas que Deus te dá, se você não tem clareza. Sem clareza, você perde aquilo que Deus tem entregue para você. Sem clareza, você perde a oportunidade, você deixa de viver e ser o que Deus quer, não porque Deus não quer fazer, mas porque te falta clareza. Então a palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para os nossos caminhos. Então precisamos meditar na palavra, precisamos
guardar a palavra, meditar na palavra, estar ciente, consciente da palavra a todo momento em nossa vida, para que possamos assim trabalhar com Deus, porque Deus trabalha conosco o tempo todo. Quando você olha para o livro de Gênesis e você vê lá no início, no comecinho de Gênesis, Deus trabalhando com Adão, Deus trabalhando com Adão. Deus poderia simplesmente fazer tudo sozinho, porque Ele é o Senhor, mas Ele tem prazer em ter intimidade conosco, Ele tem prazer em trabalhar conosco, Ele tem prazer em se relacionar conosco, Ele tem prazer em nos levar a um nível maior, Ele tem prazer em aumentar o nosso nível de conhecimento, de intimidade, de clareza, e Deus trabalha conosco, não é Deus trabalhando sozinho. Deus quer que venhamos ter isso, clareza. A importância da clareza está aí, tá? No seu crescimento, no seu aperfeiçoamento, nas suas decisões corretas, no seu discernimento diante das situações. Então que você venha ter clareza. O nosso propósito é compartilhar com você aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. E é isso que Deus tem ministrado ao nosso coração. Minha filha, é normal diante da crise você se assentar, você chorar, você lamentar, você se desmoronar, mas não deve ser um hábito. É você ficar, não é normal você ficar prostrada. Isso não. Depois que você fizer tudo isso, se levante, jejue, ore, fique atenta. Fique atento aos sinais, às respostas. Ore novamente e ande. Você tenha clareza, tenha objetivos claros. Saiba o que você precisa. Seja intencional nas suas orações. Seja intencional nas suas decisões. Seja intencional em tudo o que você fizer. Haja intencionalmente. Saiba, Neemias foi intencional diante dele mesmo, diante de Deus e diante do rei. Ele sabia o que ele queria, para onde ele precisava ir, o que ele iria executar. Ele sabia o que ele precisava para ele próprio se manter lá. Ele sabia o que ele precisava para reedificar a cidade. Ele sabia quem era para estar ao lado dele naquela grande empreitada. Ele sabia como resolver, como trabalhar naquela grande empreitada, né? Ele tinha a voz de Deus, a orientação de Deus. Ele tinha clareza, a clareza que nasce por intermédio da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe nesta hora, em nome de Jesus.